Olá, estamos começando o programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pelo Departamento de Ciências Jurídicas, o curso de Direito aqui da Uniara, em parceria com a TV Uniara. Nós estamos recebendo no programa de hoje a honrosa presença de uma ilustre profissional da área jurídica, que é a doutora Adriana Antonieto. A doutora Adriana Antonieto é advogada especialista na área de direito trabalhista e nós vamos conversar com a doutora Adriana sobre a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que é a lei que trata do estagiário. Doutora Adriana, obrigado pela presença da senhora aqui no programa Nosso Direito. Eu verifico aqui nessa nova legislação que mudou radicalmente essa situação em relação ao estágio, ao aluno de cursos que vem estagiar dentro de uma empresa. Eu gostaria que a senhora começasse, então, nos dizendo o que especialmente mudou, quais foram aí as principais mudanças. Mais uma vez, obrigado pela presença da senhora aqui no programa. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. O que mudou foi a jornada, né? Mudou. De 4 trabalho. horas. Isso, a jornada de trabalho do estagiário mudou, passou a ser de 4 horas diárias, 20 semanais, para especificamente alguns cursos, né? E de 6 horas diárias, 30 semanais, para cursos de nível superior e médio. Então, se não é curso de nível superior, nível médio, 4 horas é a quantidade de estágio por dia. Agora, se for já um estágio mais avançado da educação, então são 6 horas o estágio. Exatamente. Outra modificação foi a remuneração, passou a ser obrigatória. Não tem mais o estágio não remunerado? Não existe mais. Você passou a ser remunerado e o auxílio de transporte também passou a ser obrigatório. Entendo. Tá? Quer dizer que o aluno agora, então, de uma faculdade, ele deve, então, receber também um valor para ir ao estágio, para ir à empresa onde ele está estagiando. Isso, é uma contraprestação, né? Seja uma bolsa auxílio ou seja um salário, uma remuneração, né? Mas tem que ter essa remuneração, passou a ser obrigatório. Quem paga isso é a empresa. Isso. Outra modificação assim importante foi que a faculdade ou o curso técnico ou aonde vai se dirigir, né, a empresa para fazer a contratação, o estágio, ela vai ter que ter um profissional, um professor orientador para este estágio. Específico para aquele aluno. Para aquele aluno. Vai ter que ter agora um profissional, um professor para orientar nesse estágio. E esse professor, ele cria algum vínculo com a empresa também? Não? Ele presta contas com a empresa, faz algum relatório, alguma coisa nesse sentido com a empresa? Sim, tem que ser feito um relatório, não cria vínculo empregatício. Veja bem, não tem vínculo empregatício, mas ele tem que fazer um relatório tanto para a faculdade ou para o curso técnico ou para o curso médio, né, onde está fazendo o estágio, e também para a empresa. Tem que ser feito um relatório para que tenham conhecimento, se aquele estagiário está sendo aproveitado, se está sendo proveitoso o estágio pro estagiário também, né? E outra coisa importante é que o estágio tem que ser específico para a matéria que está se fazendo. Então, se está se fazendo um curso técnico de enfermagem, tem que ser feito um estágio num hospital ou no lugar onde se cursa a enfermagem, né? Onde se utiliza a enfermagem. Então, obrigatoriamente agora tem que ser feito. Porque o que ocorria muito era que os estagiários iam para algumas áreas que não tinha afinidade com o curso. Afinidade com o curso. Entendo. Quer dizer, estagiários de direito, por exemplo, só poderão, então, estar atuando na área jurídica de uma empresa. Exatamente. Não pode ir lá, por exemplo, uma metalúrgica para trabalhar na parte da metalurgia. Não pode trabalhar como secretária, por exemplo. Secretária, por exemplo, telefonista, por exemplo, não pode. Não pode mais. Entendo. Agora, doutora Adriana, a lei que regulamentava o estágio ainda era a CLT, a antiga CLT. Não tinha uma legislação específica sobre o estagiário. Ela tinha várias legislações. Ela alterou, essa lei nova alterou várias legislações e especificamente o artigo da CLT, tá? E modificou. Mas uma das legislações, que agora não me recordo o número, mas uma das legislações ainda está em vigor, só alterou alguns artigos, né? Na própria legislação, essa nova lei vem alterando quais são os artigos e
quais são as leis que ficam em vigor. As empresas são obrigadas a contratar estagiários? Tem uma determinação nesse sentido, essa legislação? Não tem uma determinação, uma obrigatoriedade, vamos dizer assim, não tem, mas tem uma numeração. Então, se tem seis funcionários, um estagiário. De 6 a 10 tem um número determinado de estagiários. Não pode ter mais. Não pode ter mais. Senão o sujeito troca toda a sua... Exatamente, porque não, se cumprir a risca a legislação, se cumprir a risca a legislação, ela não cria o vínculo empregatício, né? Entendi, era isso que eu ia perguntar. O estagiário, ele fica impossibilitado de ter esse vínculo empregatício. Por exemplo, 13º... férias remuneradas, ele teria direito? Então, é outra alteração que teve nessa lei. É interessante que, além de ser só 2 anos de estágio, não pode ultrapassar mais 2 anos. Não pode ser prorrogado? Não pode ser prorrogado mais. Antigamente ficava durante os 4 anos do curso, 5 anos do curso, né? Ficava vinculado a esse estágio. Não pode mais. São 2 anos agora, essa legislação determinou que fosse assim. E ele tem direito a 30 dias entre aspas, de férias, que não é férias, é 30 dias de recesso. A lei fala em recesso, que preferencialmente será dado na época de férias escolares. Entendo. Tá? E tem que ser remunerado. Ele é remunerado, também nessas férias. Fica remunerado. Aí o valor... Não é férias, é recesso, né? Entendo. A gente fala férias como se fosse... Perfeito. Agora, 30 dias por ano? Ou, 30 por exemplo, dias se ele por ficar ano. 2 anos, terá então 2 recessos. 30 dias por ano, mas ele tem direito a 30 dias se ele ficar mais de 1 ano no estágio. Sim, só a partir do primeiro ano que ele teria... Exatamente. Perfeito. Para quem tem essa contratação mais de 1 ano, mais de 1 ano, entendo. E a questão da remuneração? A senhora falou então que agora o estágio obrigatoriamente deve ser remunerado, não tem mais aquele estágio não remunerado, ou enfim, com alguma situação de benefício paralelo, tem que ser remunerado mesmo como se fosse lá um assalariado. Eu perguntaria, e o valor dessa remuneração? A lei não especifica, não se fala em salário, ela fala em contraprestação, que pode ser até uma bolsa, auxílio, para poder pagar a faculdade, por exemplo, né? Então, pode ser o valor da faculdade, pode ser menos que o valor da faculdade. Então, a legislação não fala em valor. Agora, a senhora acha que poderá haver uma interpretação, já que a lei está obrigando a que o estágio seja remunerado e considerando que a Constituição Federal, ela determina que ninguém pode ganhar menos do que um salário mínimo, não pode surgir interpretações de que esse estágio não pode ser menor do que um salário mínimo? Eu acho que sim, eu acho que sim. Esse é o entendimento que deve prevalecer. Eu acho que deve se prevalecer, porque, inclusive, um salário mínimo hoje... Como o próprio nome já diz, é o mínimo para sobrevivência. É o mínimo para uma sobrevivência, então eu acredito que sim. Sem dúvida. Essas 6 horas diárias de trabalho, elas devem ser... ininterruptas, ou, por exemplo, o estagiário que faz um curso à noite, ele pode optar em fazer 3 horas no período diurno, 3 horas no período vespertino, ou ele tem que fazer as 6 horas direto? Não, na legislação também não fala que tem que ser ininterruptos ou nem em horário de almoço, não cuida disso, não especifica. Isso pode ser uma livre negociação. Isso é uma livre negociação. Outro ponto interessante é que, assim, se houver uma intermediação, como agora tem os centros de integração de estágios, né? Sim. O CIE, por exemplo, né? Sim. Então tem os centros, eles também funcionam para fazer esse termo de compromisso entre a faculdade ou a escola ou o curso técnico, né? E a contratação da empresa, né? Entendo. Então tem que ter essa intermediação. Esse termo de compromisso tem que haver de qualquer jeito entre a instituição de ensino, digamos assim, no modo geral, né? E a empresa que está contratando. Seria uma espécie de, vamos dizer, de contrato da instituição de ensino para com a empresa que estaria E ali tem que contratando. Determinar quantas horas são, qual é o horário, quantos dias da semana, se é de segunda a sábado, porque pode ser de segunda a sábado, né? E agora tem que cumprir aquela jornada que está especificada na lei. legislação, entendo. Isso. Agora, doutora Adriana, essa legislação, ela tem essa proposta de incentivar as empresas a contratarem, ou a senhora acha que, porventura, até por conta dela estar aí obrigando a remuneração, ela vai afastar as contratações de estagiários? E eu pergunto isso porque, às vezes, a empresa, apesar de não remunerar,
ela oferecia toda uma possibilidade de experiência, isso poderia constar no currículo desse estagiário, para depois amanhã ele poder ter mais facilidade de arrumar um trabalho fixo. O que a senhora acha? Eu acho que essa lei veio prejudicar o Estado. Prejudicar. Por dois motivos. Aliás, por vários, né? Mas um dos dois principais são a jornada, que diminuiu muito. É muito pouco tempo para um estagiário aprender. Entendo. E o tempo de duração, 2 anos. 2 anos é muito pouco tempo, porque se ele tem aquela qualificação e a empresa tem a intenção de ficar depois com esse profissional, porque o estágio nada mais é do que a preparação para o campo profissional futuro, né? Sem dúvida. Então, esse é o grande problema. Agora, 2 anos é muito pouco tempo e a carga muito pequena. E com esses 30 dias ainda de recesso, ela diminui. De 12 meses passou a ser 11, né? Então, na verdade, não ficam nem 2 anos no cumprimento de todo esse tempo. E depois do estagiário estar, digamos assim, qualificado, bem preparado, a empresa só poderia continuar com ele se ele fosse contratado. Com todos os direitos trabalhistas, que significa todos os encargos sociais, que isso é um custo elevado para a empresa e a empresa pode não se animar a fazer essa contratação. E aí, obrigatoriamente, ela tem que substituir o estagiário. O estagiário. E outro ponto importante é que, assim, a legislação já deixa muito clara, fora o que está na lei, cria o vínculo empregatício. A lei já deixou muito claro isso. Então, se deixar de ter algum cumprimento do que está especificado na lei, já criou o vínculo. Trabalhar 1 hora a mais. Trabalhar 1 hora a mais, ou não ter esse termo de compromisso, ou não ter esse recesso dos 30 dias, perfeito. Não ter a remuneração. Entendo. Qualquer ponto fora disso... Cai na lei do trabalhista. Cai na lei do trabalhista. Perfeitamente. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos daqui a pouco com a segunda parte do programa Nosso Direito. Estamos de volta com a segunda parte do programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. Você pode participar do programa Nosso Direito através do e-mail direito@uniara.com.br ou pelos telefones 3301-7129 ou 3301-7173. No programa de hoje, nós estamos recebendo a doutora Adriana Antonieto, que é advogada especialista na área de Direito do Trabalho. Nós estamos conversando com a doutora Adriana sobre a Lei 11.788, que é a nova lei sobre o estagiário. Doutora Adriana, nós estávamos falando sobre essa questão do professor orientador, né, que agora obrigatoriamente, nesse termo de compromisso, deve ter, então, um professor orientador. E a pergunta é a seguinte: se esse professor se convencer de que este estágio não está sendo interessante para o seu aluno, de repente imaginou-se que poderia ser interessante, o aluno começou a fazer o trabalho na empresa, mas com o passar do tempo percebeu-se que, na verdade, não estaria acrescentando muito na sua formação profissional. O que esse professor pode fazer? Como é que funciona isso? Ele dá parecer? Como é que é? Ele é responsável pelo aluno, né? Então, todo mês, cada 6 meses, ele faz um relatório e entra em contato com a empresa, e a empresa e ele chegarão a um consenso de que não está sendo proveitoso para o aluno, então ele sai, ele pede para que o aluno não vá mais, ele arruma um outro estágio para esse aluno. Porque o orientador, ele é responsável pelo estagiário. Quer dizer, o estágio, na verdade, então, é uma continuidade do curso, vamos dizer assim. Exatamente. O professor tem que verificar se está sendo pedagogicamente interessante para esse aluno. Porque é uma preparação profissional. Se não está sendo
proveitoso para a preparação profissional futura desse aluno que ele é responsável, ele tem que se convencer e tem que convencer a empresa de que não está sendo proveitoso e retirar o aluno e transportá-lo por um outro estágio que onde seja... ele possa aprender mais. Isso, exatamente. E o inverso? Agora eu penso na seguinte situação. A empresa é que está verificando que aquele aluno, por alguma razão qualquer, ele não está contribuindo muito para com a empresa ou, enfim, não está correspondendo às expectativas da empresa. A empresa pode pedir para mudar, para substituir? Pode. Sem até Só que, declinar então, motivo? justamente por isso que tem esse relatório, justamente por isso que tem que ser feita essa apuração, né, cada 6 meses. A lei não fala em 6 meses, mas eu busquei informações e eles fazem esses relatórios durante 6 meses, 3 meses, 4 meses, normalmente é isso aí. Aí eles fazem esse relatório, passa para o professor orientador dizendo, olha, esse estagiário não está me servindo. Então, gostaria que substituísse. E pode ser substituído. É lógico que, assim, de uma forma geral, ele acaba dando um motivo, né? De uma forma geral. Olha, mas nem precisaria dar. Não precisaria dar. Não precisaria dar. Agora, esse relatório, obrigatoriamente, tem que ser feito. Porque é o que a lei manda. A lei trata, por exemplo, da possibilidade da empresa escolher, por exemplo, sexo, porque em algumas situações, algumas empresas, por exemplo, se prefere trabalhar mais com mulheres ou se prefere trabalhar mais com homens, isso não existe. Não, na legislação não faz essa discriminação, não. Não tem discriminação nenhuma. De forma geral. E muito pelo contrário, inclusive tem até portadores de deficiência, tem uma numeração qualificada para se enquadrar em número de funcionários da empresa. A lei determina também. Quer dizer que estagiários que têm alguma especialidade, eles... obrigatoriamente a empresa precisa dar uma preferência até um determinado número para esse tipo de aluno. Isso. Como é a legislação, inclusive. A legislação específica trabalhista do deficiente físico também determina. Até um número de funcionários dentro da empresa tem que ter X portadores de deficiência, seja visual, auditiva, mas tem que ter um portador de deficiência. Então tem na legislação. Outra coisa que me parece interessante perguntar é a questão do vínculo desse estagiário com o INSS, com o sistema social. Imaginemos que esse estagiário ficou doente e ele precisa até daquele valor, daquela remuneração, porque ele é daquilo que ele paga, por exemplo, a faculdade, ou enfim, o seu sustento, etc. O aluno pode se inscrever no INSS para ter, por exemplo, auxílio-doença, contar tempo de aposentadoria? Como é que foi uma inscrição facultativa? Essa lei, inclusive, veio determinar isso também. A empresa não é obrigada? Não, a empresa não. Ela não tem vínculo empregatício. Isso já determina um vínculo empregatício. O estagiário, ele pode se inscrever no INSS através do programa de facultativo, de segurado facultativo. Né? A legislação, inclusive, veio determinar isso também. Ele poderá se inscrever como segurado facultativo. E quem paga é ele? Quem paga é ele. E aí ele passa a ter o direito do auxílio-doença, conta com o tempo de aposentadoria, todos os benefícios do INSS, exatamente. Perfeito. Uma outra questão também que me vem à mente é a questão do aprendiz, né? A legislação determina que menores de 14 a 16 anos podem ser contratados na condição de aprendiz, né? Isso seria uma espécie de estágio? A legislação do estágio mudou alguma coisa nesse sentido? Não, inclusive na legislação também tem ensino fundamental, inclui ensino fundamental, tudo. Ele mudou um artigo da lei do aprendiz, essa lei. Mudou só um artigo. A lei prevalece, então. A lei prevalece. A lei prevalece. Agora, doutora Adriana, voltando lá à nossa conversa inicial, e até como estamos aqui num curso, numa faculdade, e falando para muitos alunos, né? Eu pergunto, primeiro, o Brasil dá um passo adiante com essa legislação, por exemplo, obrigando a remuneração do estágio? Porque às vezes a gente vê até um certo abuso em relação a essa questão do estágio. O mercado de trabalho está cada vez mais difícil e o aluno acabava tendo que buscar um estágio, ainda que não remunerado, apenas para ter isso no seu currículo, para poder depois de formado ter uma contratação. É verdade. Então, se é verdade que a lei deu esse passo para obrigar a remuneração, por outro lado, isso não vai restringir um pouco, quer dizer, as empresas não vão começar
a deixar de ter estagiários porque vai ter um custo maior? O que a senhora pensa nesse sentido? Ao mesmo tempo que eu acho que para o estagiário veio a ajudar e muito, porque estipulou uma carga horária que talvez os estagiários não tinham essa carga horária, ao mesmo tempo a remuneração, o auxílio transporte, toda essa que a legislação veio a regulamentar, para o estagiário foi excelente, mas para a empresa, ao mesmo tempo, foi muito ruim, porque a partir do momento que tem essa remuneração, às vezes para ele é preferível já contratar um profissional, né, remunerar esse profissional, porque remunerar por remunerar, ele remunera um profissional. É lógico que esse profissional vai ter o encargo do INSS, do Fundo de Garantia, ainda... Fica mais caro. Que fica mais caro. Ainda compensa para a empresa. Se pensar por um lado financeiro, né, compensa para a empresa. Ter o estagiário. Ter o estagiário, sem dúvida. Porque eu não tenho o INSS, não que o encargo do INSS sociais. é de 30%, 32%. Entendo. Só o encargo do INSS sobre o salário, sobre a remuneração. Entendo. E o fundo de garantia que é 8%. Então tem essa remuneração, e agora eu não tenho esses encargos. Fora que não tem 13º, né? Entendo. Tem as férias? Tem, mas não tem o 13º, que é mais um salário. Entendo. Então, para a empresa ainda, no meu ver, eu entendo de que é vantajoso. Então, quer dizer, no frigir dos ovos aí, se a legislação de alguma forma protegeu bem ou pensou em proteger mais o próprio estagiário, por outro lado ainda permanecem benefícios e permanecem aí, digamos, algumas situações que são favoráveis às empresas para que elas possam Não é isso contratar. que as empresas estão pensando, tá? Há uma crítica há uma crítica em relação a isso por conta da carga horária, que diminuiu e que para eles talvez não seja interessante ter um funcionário que trabalhe 4 horas, por exemplo, por dia, é muito pouco. Porque tinha estagiário que trabalhava 6 8 horas. Se colocar das 8 ao meio-dia, acabou o horário dele, a tarde inteira vai ficar sem ninguém. Então teria que colocar um outro profissional para trabalhar nesse horário. E pagar de novo. E pagar de novo, exatamente. Mais um que seja um estagiário, mas teria que ter mais uma pessoa no período da tarde durante o período para cumprir as 4 horas ou 6 horas que seja. Porque quando, na lei anterior, quando não havia regulamentação de carga horária, as empresas poderiam exigir, por exemplo, que ele trabalhasse 8 horas diárias. 8 horas diárias. Inclusive, essa lei deveria ter determinado isso, as 8 horas diárias. Né? Mas isso inviabilizaria o estudo? Então, desde que não... isso que eu ia completar. Desde que não atrapalhasse o estudo, né? Entendo. Que, inclusive, é o que fala a legislação hoje. Mesmo às 6 horas, mesmo às 4 horas, ela tem que ser... Desde que não atrapalhe o estudo. Desde que não atrapalhe o estudo. Porque o objetivo maior é, sem dúvida, Quem faz, por exemplo, curso em tempo integral. Vários cursos. São vários cursos. Cursos da área da saúde, por exemplo. A odontologia, medicina, todos são cursos da área da saúde que são tempo integral. Então, fica complicado mesmo, né? Entendo. Então, eles já cumprem só as 4 horas. Vai trabalhar que hora? À noite. Vai fazer o estágio que hora? À noite, né? Então, fica complicado mesmo. E para finalizar, nosso programa está chegando ao final, gostaria de saber, e a instituição de ensino? Para ela é vantajoso? Para ela é. Eu acho porque ela vai qualificando os alunos, né, estudam na faculdade, no curso técnico, vão qualificando, e para ela vai se aprimorando com esses estagiários, porque vai todo o conhecimento que eles ganharem lá traz para dentro da instituição, sem dúvida. Sem dúvida, que bom. Bom, nós agradecemos aqui a doutora Adriana Antonieto, que falou sobre a Lei 11.788, já está em vigor essa legislação? Já está em vigor. É importante, então, você que é aluno de curso superior, que, enfim, ensino médio também está aí querendo fazer um estágio, a lei, repito, é a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que trata da questão do estagiário. Doutora Adriana, a questão de um salário mínimo, a senhora está convencida? Tem que ser pelo menos um salário mínimo? Eu acho que, então, no mínimo, um salário mínimo. Fica, então, um recado para você, estagiário, que pelo menos um salário mínimo. Reivindique pelo menos um salário mínimo. Especialmente os alunos do curso de Direito, estão fazendo Direito, têm que aprender a reivindicar. Advocacia, peçam para cumprir a lei do estágio. Doutora Adriana, obrigado. Lhe devolvo a palavra para as suas considerações finais. Eu que agradeço muito o convite, estou sempre à disposição. E caso
caso alguém tiver alguma dúvida, que seja encaminhado à Uniara, no e-mail, e eles me encaminham, eu responderei. Muito obrigado, doutora Adriana Tonieto, pelos esclarecimentos aqui da Lei 11.788 e agradecemos a você, telespectador, convidando a todos para mais um programa Nosso Direito na próxima semana.